Então, boa tarde mais uma vez. Então, eu vou continuar falando sobre os raios aqui, e sobre essa profundidade deles, o quanto eles são importantes, né? Na, na construção do universo, na constituição de tudo, né? Que foi formado, que é formado na matéria. Então, essas grandes energias, elas estão a todo momento nos influenciando, né? Estão se expressando no raio da mônada. Somente 3 raios são... Você como mônada só vai funcionar em 3 raios. O poder, a vontade de poder, amor, sabedoria ou inteligência, o raio da atividade inteligência ativa. Então, a alma, quando ela começa a receber essas impressões, esses impulsos desses raios, vindo da personalidade, porque a personalidade também, ela começou a se tornar mais integrada, mais, vamos dizer, mais equilibrada, ela vai expressar, mandar mais energia para a alma. Então, a alma só será absorvida ou na vontade de poder, ou no amor, sabedoria, ou na atividade inteligente. Então, isso tem que ficar bem claro, porque do quarto ao sétimo são apenas expressões desses 3 raios aí, que são atributos desses 3 aí. Então, esse aperfeiçoamento tanto da personalidade da alma e da mônada, até chegar no regente, vai depender de toda essa estrutura estar organizada. De toda essa estrutura estar organizada, estávamos em equilíbrio, funcionando em harmonia. Porque lá nos estudos no início do Trigueirinho, você falando do regente, falando da mônada, falando da alma, falando do corpo de luz, até chegar no ego, até chegar no eu, e tudo isso, há uma difusão muito grande desses raios, desses 7 raios aí, que todos eles são sub-raios provenientes do segundo raio, que é o amor-sabedoria, neste sistema solar. Então, tudo isso é organizado e tudo isso é difundido aqui no plano físico, nos 3 corpos nossos. Então, cada corpo nosso pode estar direcionado por uma influência de um raio desse. Então, a psicologia do futuro que eles falam ali, vai ser aquela psicologia que vai adentrar nesses estudos com mais penetração na alma do ser humano, não vai ficar somente na parte da personalidade, né? Que a gente vê aí nos estudos da psicologia, né? Que é mais voltado para o lado da personalidade. Né? Se vocês forem estudar aí, psicologia social, psicologia existencial, psicologia familiar, tem psicologia para tudo. Psicologia voltada para a criança, a infância, a pedagogia, entendeu? Então, os estudos, a psicologia, a tendência dela é ir se aprofundando para o nível da alma. Então, quando ela chegar no nível da alma, ela vai se entrar em contato, em profundidade, com esses mecanismos dos raios. Por isso que eu estou falando isso aqui, porque o Trigueirinho conseguiu, ele fez estudos com essa psicologia dos raios, creio eu, pelos estudos da Alice Bailey, do tibetano, que é aquele grande mestre tibetano. Então vocês vão estudar a psicologia dos raios nos estudos da Alice Bailey. Então o Trigueirinho, ele conseguiu também ver isso tudo nele, que à medida que você vai aprofundando no nível da alma, você vai vendo a influência de cada um. No caso no caso da harmonia, da beleza, no caso do cerimonial, da magia, ou dos estudos, né, da organização, entendeu? Ou nos estudos da ciência, entendeu? Do quinto raio, entendeu? Então, isso tudo, na personalidade, cada um pode influenciar. Então, você, encarnado aqui, não faz nem ideia que isso existe. Porque no meio espírita ou espiritista é difícil esses assuntos. Isso é mais voltado para o campo do esoterismo.
o campo esotérico. Por isso tem a psicologia esotérica. Então a psicologia esotérica, ela pega, faz desse estudo um autoaperfeiçoamento para que o homem cresça, evolua e todas essas influências chegam ao nível monádico. Porque a mônada vai absorvendo tudo quando isso tudo está alinhado. A alma absorve da personalidade, a personalidade absorve do eu, entendeu? Eu, personalidade e alma até chegar na mônada. A mônada por si só vai ao regente, que é o indivíduo no plano cósmico. Então a vida cósmica tem toda essa representação aqui no plano físico. Então a cura, você pode trabalhar com cura, você pode trabalhar com mônadas, trabalhar no nível da alma, porque a alma ela é muito importante, porque uma alma só é curada quando há harmonia na sua personalidade, quando há uma integração desses raios em harmonia na sua personalidade, entendeu? Então isso tudo tem que ser auto-observado, tem que ser intuído, porque até a intuição também vem de um desses raios aí, ok? Então eu vou falar um pouquinho sobre a consciência egóica, porque ela também recebe uma energia. Então, a consciência egóica ou a alma é representada por uma consciência egóica, certo? O nível da alma ele é muito importante para ela absorver todas as energias dos níveis mais densos, mais baixos, mas já transformados, já transmutados. Então, é um nível mais profundo, onde entendemos nosso propósito maior e nos conectamos com a nossa essência espiritual. Olha que legal. Então, até para se conectar com essa essência espiritual, é necessário que o nível egóico seu esteja harmonizado. Então, esses raios eles têm uma influência muito importante, principalmente no mental. Entendeu? Porque o mental tem que estar em equilíbrio, eles têm que estar em harmonia para poder as coisas estar indo bem. Então, minha gente, da mesma forma que nós temos os 7 raios em nossa vida, nos influenciando, nós temos também os princípios. Eu vou falar um pouquinho dos princípios aqui das mônadas, porque eles são fundamentais para organizar também toda essa estrutura monádica, para que elas possam estar no caminho certo. Então, por exemplo, princípios são leis ou diretrizes que organizam o caminho das mônadas. Então nós temos 5 princípios e 7 mônadas. Estou falando somente dos princípios. Então eles organizam o caminho das mônadas, criando as condições necessárias para elas avançarem entre os planos. Porque a tendência, quando nós temos vida cósmica, a tendência nossa é sair do plano físico cósmico, depois ir para o astral, o plano astral cósmico, depois ir para o plano mental cósmico. Então tudo isso, na medida que vai se sutilizando, menos leis físicas você vai ter e você vai estar mais imaterial. Então, tudo isso, os princípios ajudam a organizar todo esse trabalho aí, assim como os raios também nos influenciam e precisam ser organizados também. Preste atenção nisso. Observação aqui que eu botei, não são energias, os princípios não são energias que você atrai para si, assim como os raios. Os raios já são expressões de energia, os princípios não, que você atrai para si, mas que dão suporte para todo o processo. Qual o processo? O processo de unificação, de voltar ao plano cósmico novamente, de ser divino novamente, que até então nós estamos afastados do nosso centro, do nosso regente, do nosso regente avatar, do nosso eu superior, entendeu? Então os princípios atuam como canais ou degraus para a evolução. Quando você domina os princípios básicos, consegue aquietar a mente. Então tem os princípios básicos. E você tem que aquietar a mente para quê? Para quê? E entrar em meditação, o que abre o caminho para o despertar do terceiro olho ou visão espiritual. Então uma coisa está tudo interligada com a outra. Eu estou falando rapidamente assim para ficar bem fácil. A Kundalini é uma energia da Terra, que também sobe pela coluna. E o equilíbrio dos princípios, olha que interessante, o equilíbrio dos princípios, o equilíbrio dos raios, através dos votos, que o Tragueirinho fala lá, que é a retidão, que é a compaixão,
Depois eu vou falar só sobre os votos para poder a gente entender que é necessário uma conduta. Por isso que tem um livro que chama Novos Padrões de Conduta, né? Padrões de Conduta para a Humanidade. É justamente para que esses votos ajudem esses princípios e os raios a se equilibrarem dentro dessa Constituição todinha. Aqui no mundo fenomênico, tá? Então a Kundalini, esse princípio facilita a ascensão segura e o despertar completo. Aí. Uma coisa maravilhosa. Aqui eu já tinha falado que o terceiro olho ele vai ser recuperado através do atual despertar do consciente direito, que também terá a receptividade e a recomendação das hierarquias do cosmos. Um momentinho só, peraí. Então vamos fechar esse assunto aqui com os princípios. Aqui diz o seguinte, que os princípios são diferentes das mônadas. Princípio é uma coisa, mônada é outra. Mônada são aquelas... É o indivíduo aqui, a mônada é o indivíduo no plano cósmico, mas para ela manifestar aqui, os seus prolongamentos são as projeções, conforme eu já expliquei lá no início, lá falando sobre a consciência. Então a mônada são prolongamentos do regente, princípios são mais qualidades ou leis diretrizes que organizam e direcionam o caminho das mônadas, já falei, atuando de planos. Eles trabalham com engenheiros do espírito, como se fossem engenheiros do espírito, cada um cuidando de uma parte do caminho, então isso, dos raios, o caminho são raios. Enquanto um princípio prepara o campo mental para novas instruções, outro pode facilitar a harmonização das emoções. Aí, tudo é trabalho com os raios, com os princípios. Eles atuam como verdadeiros guias, direcionando o fluxo de energias entre os planos. Intertícios, nesse contexto do trigueirismo, significam espaço entre coisas ou áreas de transição. Então, eles também funcionam como intertícios, ou seja, significam, que o trigueirismo fala, significa que são espaços entre coisas ou áreas de transição. Então, o princípio, eles abrem, eles facilitam para que as mônadas penetrem, saem de um plano, vai para o outro, entendeu? Funcionam como pontes para um plano para o outro, para poder o quê? As mônadas evoluírem cada vez mais, elas seguirem através de metas e avançar cada vez mais para planos e mundos mais evoluídos, mais avançados. Então, esses princípios eles existem por isso, para facilitar todo esse trabalho, esse conjunto todo da evolução humana, terrestre, tudo mais. Então, quando ele fala de esses princípios, que são intertícios, vou repetir de novo, do plano físico cósmico para o plano astral cósmico, vamos dar um exemplo, ele está dizendo que eles são como canais ou pontes, que eu já falei, que permitem a conexão entre esses diferentes níveis de realidade, ou mais concreto e mais sutil. Eles atuam como regulador de translados. Então o regente cósmico nosso, ele vai percebendo tudo isso, porque ele vai absorvendo desde o nível mais denso, da personalidade, do corpo de luz, vai atraindo até as mônadas, vai absorvendo tudo, quando tudo isso está alinhado e organizado. Quando os raios estão organizados, quando está tudo restabelecido no plano aqui na Terra. Então é necessário que a mente esteja em ordem, o emocional esteja organizado, esteja em harmonia, todos esses raios estejam funcionando direitinho e ajudando, cada um absorvendo, um absorve o outro, até chegar no regente cósmico. Aí o regente cósmico ele vai estar totalmente integrado, porque isso tudo é uma integração também, entendeu? Assim como tem lá nos estudos do Jung, que é a integração de tudo, né? Da alma, da sombra, do ânima, entendeu? Estou dando um exemplo aqui. A mesma coisa acontece aqui com o Trigueirinho. Ele vai o Trigueirinho explica sobre todo esse processo aí. Dos princípios, das mônadas, dos raios, vai tudo se integrando. Então, na hora que está integrado, isso tudo está em paz, em harmonia. E o indivíduo segue a sua trajetória cósmica, a sua vida cósmica. Sai dessa lei de encarnação, reencarnação, prova e expiação e tudo mais. Um abraço a todos. Namastê.